Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ótima, excelente madrugada. Para você que está me vendo a primeira vez aqui no canal, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu estou fazendo 3 projetos. O primeiro dele é o Todos os Contos de Tolstói, que já estou no 2º volume, esse que você está vendo da capa roxa. O segundo, que é esse que estou agora, vou falar para vocês, que é As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, e também Ravensbrück, o campo de concentração de mulheres também, que está em andamento. É claro, vem mais coisa por aí. Vamos ser bem sucinto. Não vamos dizer, de acordo com o nosso amigo Google, né, o personagem que eu vou fazer aqui, nessa parte aqui, onde o Robert Greene dá vários exemplos, nessa lei que ele fala-se na 29ª lei, que ele fala, planeja até o fim. Entre tantas histórias que ele vai dar referência aqui, ele vai falar sobre Otto von Bismarck, que foi um estadista político prussiano que liderou a unificação da Alemanha no século XIX, tornando-se o primeiro chanceler no novo Império Alemão, conhecido como Chanceler de Ferro. Ele utilizou uma política pragmática e implacável para alcançar seus objetivos, usando guerra e diplomacia para formar a Alemanha unificada sob a liderança da Prússia. É claro que anos depois, a Alemanha, infelizmente, teve ter um sujeitinho chamado Hitler, né? Um sujeitinho asqueroso, que tenho certeza, nessa unificação, nessa luta para uma Alemanha forte, unida, grande, ele nunca imaginou que ia chegar nessa situação. Mas isso foi bem depois, né? Já estava no século XX. Aqui o Robert Greene conta a história aqui desse grande personagem, né? Otto von Bismarck, como disse, foi chamado de Chanceler de Ferro. Tem até uma biografia dele. No momento está um pouco salgada na Amazon, mas futuramente eu pretendo comprar. Ele foi um homem que ele ressuscitou a dignidade do povo alemão. Ele buscou com estratégia, com inteligência, com diplomacia. Infelizmente, teve que também ir para a guerra. Por quê? Nesta época, de acordo com Robert Greene, quem mandava na Europa, praticamente no mundo inteiro, era a Inglaterra, a França e a Áustria. Né? E até então a Alemanha não tinha nome como Alemanha, ela chamava-se Prússia. Ela tinha lá um rei chamado Guilherme, era fraca, a Áustria estava ali dominando algumas terras que não eram dela, tinha algumas partes da Dinamarca também, que a Dinamarca tinha tomado, que era da Prússia. Vivia ali uma guerra com o Napoleão III. Então, ele vê em toda aquela sua atuação, em sua inteligência, e chamado, lógico, como Chanceler de Ferro, ele teve que infelizmente ir para a guerra, principalmente para a Dinamarca, para recuperar as terras que eram da Alemanha, da Prússia. Ele recuperou. Ele foi para cima também da Áustria, recuperou suas terras também. Teve um momento que os seus generais começou a marchar sobre Viena para tomar todas as terras ali da Áustria. Ele não deixou, porque a intenção dele era tornar novamente a Prússia, a Alemanha, um país mais digno, um país forte, não um país intolerante e ditador que invade o país em fim de criar como se fosse uma União Soviética. Não era isso. Era apenas criar o seu país, ser um país mais unificado e recuperar aquilo que era seu. De acordo com o Robert Greene, que eu estou lendo aqui também. Teve uma guerra muito difícil, muito sangrenta com Napoleão III. Conseguiu, na base da estratégia de guerra, né? Sabendo que a Alemanha, sabendo que a França era e sempre foi nessa época uma artilharia, um exército muito pesado, mas como ele planejou isso? Ele planejou com estratégia, e aqui o Robert Greene fala, tudo que você vai fazer, planeja tudo que você vai fazer. Conheça os seus inimigos, né? Conheça o que eles fazem, quais os seus pontos fracos, quais os pontos fortes, quem são os seus aliados, como você pode fazer os aliados, seus inimigos se tornarem para o seu lado. Você poder ter inteligência emocional de saber atacar e defender no momento certo. Ele fala aqui que ele teve ali uma artimanha, era um xadrez político, né? Ora ele tinha planejado alguma coisa, ninguém pensava que ele fazia uma coisa, ele faria outra. Teve uma parte que
A França queria pegar uma parte da Bélgica, ele até concordou, depois ele voltou atrás. A sua inteligência era tão grande, né, que ele foi chamado de chanceler de ferro, pela sua estratégia, pela sua inteligência. A Áustria perdeu, né, a guerra e ele recuperou as suas terras. A França, né, demorou meses, mas ele ganhou da França de Napoleão III. A Inglaterra, vendo que aquilo ali estava ele viu, olha, se a Áustria não se deu bem, a França também não, eu não vou me arriscar, né? Vamos ali tentar criar uma diplomacia. Então, e claro, ele teve que também não só brigar com seus inimigos fora da Alemanha, mas também ele teve que convencer o rei Guilherme. A esposa do rei Guilherme não queria nada disso, né? Ele teve que convencer também, buscar a dignidade do povo prussiano. A guerra que ele criou com a Dinamarca, que até então não era uma potência militar, ele fez isso para aguçar o patriotismo do povo prussiano, né? Não se acovardar, não deixar que a circunstância daqueles países dominasse a Prússia. Então, a estratégia dele, a inteligência dele foi importantíssima para que a Alemanha se tornasse uma Alemanha forte, unificada. E isso aconteceu em 1871. Claro, né? Veio depois Hitler aí, começou com o nazismo ali na década de 30, né? Veio ali até o finalzinho, metade da década de 40, onde que a Alemanha foi brutalmente vencida, derrotada, tanto os Estados Unidos, a União Soviética e também para a Inglaterra de Churchill, né? Mas aqui fala assim da inteligência dele. Em nenhum momento, com a sua inteligência política, ele desistiu. Ele sempre planejou. Tudo que ele ia fazer, ele planejava. Ele nunca pensava em desistir. Ele tinha um projeto que, mesmo que ele demorasse a que acontecesse, mas ele estava fixo. Ele estava com a sua mentalidade firme em fazer aquilo. E um detalhe, fazer aquilo que os seus inimigos não planejassem e principalmente pensar primeiro que os seus inimigos. Saber mexer o tabuleiro, saber onde o seu inimigo ia mexer para ele poder se vencer politicamente. E foi isso que ele fez. Conseguiu, deixou a Alemanha mais forte, mais unida, unificou a Alemanha e ela se tornou isso. Então aqui o que o Bob Jr. faz cria uma estratégia. Planeje os seus objetivos. Qual é o caminho? E não deixe que seus inimigos saibam o que você está fazendo. Procure entender qual é o calcanhar de aquele do seu inimigo e qual que é a qualidade dele, né? Use isso com estratégia, pense isso. Outra coisa, ele falou que ele também tem que puxar o povo prussiano que estava ali meio acovardado, meio desanimado, para todo mundo unisse e ajudasse o país a se reerguer. Aqui uma estratégia, inclusive de políticos, líder político, né? Ele usou a sua estratégia como político para ajudar o seu país, para fazer o seu país crescer. Não para ser um ditador oportunista, que além de invadir outros países, ele também ia ali, né, vamos colocar assim, dominar a sua própria nação, né, fazer como a Coreia do Norte hoje, né, usar de estratégias tão mesquinhas e pesadas, né? Então é isso. E tem uma coisa que eu achei interessante aqui, para me finalizar esse vídeo, que eu estou fazendo um vídeo, é uma pequena história que faz a gente pensar sobre o que a gente realmente está fazendo, né? Ou deixa de fazer. Olha que interessante isso aqui. Os dois sapos. Os dois sapos viviam na mesma lagoa. Quando ela secou, o calor do verão, eles saíram em busca de outro lar. No caminho passaram por um poço, fundo, profundo e cheio de água. Ao vê-lo, um dos sapos disse para o outro: "Vamos descer, fazer a nossa casa neste poço. Eles nos dará abrigo e alimento." O outro, mais prudente, respondeu: "Mas se faltar água, como sairemos deste lugar fundo? Não faça nada sem pensar nas consequências." Então veja bem, assim como o Bismarck ele pensava
antes de ele tomar as suas ações, ele pensava no que ele ia fazer, mesma coisa que do sapo. Estava no lago, vivia ali de boa, um dia pelo calor o lago secou, e eles viram ali um poço, né? Só que ele pensou, vamos fazer aqui nosso abrigo, tá? Mas se um dia aquele poço secar, entendendo que o poço é fundo, como é que ele sai daquela situação ali? Né? Um sapo mais prudente que o outro pensou do que o outro. Ó. Se a gente viver aqui, quando secar, a gente vai ficar lá no fundo lá e não vai ter quem vai tirar a gente lá. Então é você pensar, fazer um projeto e pensar nas consequências de tanto para o mal quanto para o bem. Saber qual caminho e a estratégia que você está usando. Então a estratégia que o Robert Greene dará aqui. Planeje antes de você agir, para você não ser pego de surpresa. Nesta lei aqui, na 29ª lei, já é uma coisa mais interessante, é uma coisa mais de se pensar. É um livro muito controverso, eu digo. Nem tudo que está escrito nesse livro você deve colocar em ação, primeiro que eu acho. Né? Eu ainda penso que você pode subir na sua vida de maneira correta, de maneira honesta. Apesar que nem todo mundo pensa assim, né? Mas cada cabeça é sua sentença, cada um tem a sua ética e sua moral, né? Mas neste caso aqui, eu falo, esse livro ele é muito cheio de altos e baixos, né? Eu acredito que o Robert Greene, ao escrever este livro, ele deve ter viciado muitas, apesar dessas histórias que ele conta que são todas verídicas, mas eu acho que na vida dele pessoal, eu acho que ele deve ter visto bastante situações de que pessoas, né, passaram por essas situações e ele colocou um livro aqui. Né? É um livro, eu falo, para os tempos de hoje, não é politicamente correto, muita coisa errada aqui, ele ensina como você deve fazer para subir na vida, seja de uma maneira honesta ou não, se bem que é mais não, né? Mas ele dá algumas ideias que aí são relevantes, são interessantes, que a gente poderia botar em prática. Né? A gente faz um projeto, mas sem pensar se a gente está fazendo o caminho certo. E se porventura, né? Porque pode acontecer uma coisa de fazer dar errado, mas eu estou pensando ali no pós, né? Se der certo, eu tenho um plano ali para sair daquela situação. Né? Então esse aqui foi então a 29ª lei do Robert Greene, que chama-se Planeje até o fim. Correto? É isso mesmo? Acabei de colocar aqui. Aqui tem um Planeje até o fim, a 29ª lei, que eu falo, é um livro que vale a pena você ler, vale a pena você refletir, você botar ações, seja na sua vida pessoal, profissional, familiar, é interessante. Não é tudo que você vai nesse livro que você vai achar que deve ser feito, né? Tem umas coisas aqui bem, né, perversas, que eu acho que não é um meio que você pode subir na sua vida, né? Mesmo que possa demorar um pouco mais de ano, mesmo que você possa não conseguir resultados tão rápido como você queria, mas veja por caso do Von Basten, né, Bismarck, né, para unificar a Alemanha, não foi isso assim, ó, instalar o dedo, né, do dia para a noite, né? Houve guerras, né? Guerra com a Áustria, guerra com a França, guerra com a Dinamarca, encontrou opositores na própria Alemanha, na Prússia, né? Então ele teve que mexer todos os lados, ali muitas vezes sozinho, ele planejou, ele conseguiu, né? Ele sabia onde que ele tinha que mexer, onde que ele caber, né? Para conseguir onde a Alemanha está. Então às vezes a gente planeja as coisas sem nenhum objetivo, sem nenhum projeto, sem planejar, sem fazer aquilo, sem pensar nas consequências que pode acontecer ali, né? Não conhecer toda a situação dos seus inimigos. Bismarck conseguiu isso, né? É tanto que ele foi respeitado por toda a Europa, até hoje seu nome é guardado ali nas grandes histórias ali, dos grandes líderes, né? Vamos colocar ali dos grandes diplomatas, um dos grandes amantes da sua pátria, né? Que foi chamado de o chanceler de ferro, que brigou até o fim, né? Pelo seu país, pelas pessoas, né, para a sua vivência, para a sua predominância, para que possa crescer tanto em educação, em saúde, em armamento bélico, em todos os sentidos. Houve ali uma estratégia, houve um planejamento, e ele conseguiu. Né? Então é isso. Eu apresentei para vocês aqui agora a 29ª lei do Robert Greene, Planeje até o fim. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o fim. Espero que vocês tenham gostado.
Mais uma vez, a sua inscrição ela é muito importante, o seu joinha principalmente, o seu comentário também, o canal tem relevância, ele cresce, essa é a maneira que eu tenho humildemente de pedir para que o meu canal possa crescer. E eu venho agradecer novamente aos 499 inscritos, 499 inscritos, vem crescendo, vem evoluindo. Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando o livro do Cormac McCarthy e Stella Maris. Falta um inscrito para a meta ser alcançada. Espero que em breve, né, falta um pouquinho para a gente alcançar esse objetivo, tá certo? E vem mais prêmios aí, mais coisa interessante no canal, ainda em 2025. Tem muita coisa boa ainda por vir. Vocês não perdem para esperar, tá? E obrigado, gente, mais uma vez assistir esse vídeo até o fim. Obrigado pela companhia de vocês, humildemente agradeço. Não esqueça de dar seu joinha, não esqueça de dar uma olhadinha, conferir no sininho se a sua inscrição está aí no YouTube, tá certo? Um forte abraço, fique bem e não se esqueçam jamais. Sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá.